Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Patrick Siqueira, eu sou professor, pastor capelão no Colégio Adventista de Cotia. Estou aqui trazendo uma série de reflexões para essa semana especial que estamos vivendo, a Semana Santa. E em meio a todo o caos, toda a insegurança e medo que se encontra no nosso país, eu gostaria de meditar com você e refletir um pouco na palavra de Deus, trazendo um pouquinho de esperança, de paz, de fé, para nos ajudar nesse momento, para nos dar o caminho, para nos dar uma bússola, para a gente encontrar respostas que vêm do céu, respostas que vêm de Deus. Quero encontrar junto com você nessa série de vídeos através do estudo da palavra de Deus. Dizem que Leonardo da Vinci resolveu fazer um quadro muito especial. Ele tinha muito amor, muito apreço pelo Salvador Jesus e decidiu então pintar um quadro da Última Ceia. E nesse quadro ele quis inovar, ele quis utilizar pessoas para serem seus modelos vivos. Então, das 13 pessoas que ali estavam presentes naquela ceia de despedida, os 12 discípulos mais Jesus, Leonardo da Vinci decidiu encontrar pessoas, modelos vivos, para representar cada um desses personagens desse evento tão importante. Para começar, ele procurou uma pessoa que representasse a pureza, a bondade, o amor de Jesus. Procurou em monastérios, igrejas, e encontrou um jovem puro, um jovem bondoso. Convidou, levou para sua casa e em seu ateliê começou a pintar a sua obra de arte, a Última Ceia de Jesus. E assim foi com cada um dos discípulos. Mas para o personagem de Judas foi um desafio para ele. Onde encontraria ele tal pessoa com maldade suficiente para trair nosso Senhor, nosso Salvador? Uma pessoa tão diabólica, uma pessoa com tanta maldade no olhar. E a história conta que ele demorou anos para encontrar. Procurou em cadeias, presídios, e no fundo de um calabouço escuro encontrou ali uma pessoa. 7 anos depois ele encontrou uma pessoa que poderia representar esse homem tão mau. Conversou com o dono, com aquele que gerenciava a prisão, conseguiu uma escolta, uma permissão e enfim conseguiu levar Judas para sua casa, em seu ateliê, para terminar sua obra de arte. Enquanto ele terminava, retocava, desenhava, contemplava a face daquele homem, ele começou a perceber que o homem começou a chorar. Lágrimas desciam dos seus olhos, um choro a princípio contido, mas depois foi crescendo, se avolumando, e o homem em desespero chorava e gritava. E Leonardo da Vinci não estava compreendendo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Chegou perto daquele homem e disse: "O que está acontecendo? Por que você está chorando?" Então ele disse, do fundo de sua alma, olhando para aquele artista: "Você não se lembra de mim?" E Leonardo disse para ele: "Não, é a primeira vez que estou te vendo." E ele disse: 8 anos atrás você me encontrou no monastério, eu estava em outro momento da minha vida, havia decidido servir a Deus e você me convidou para ser o modelo de Jesus. Mas o tempo passou, fiz escolhas erradas, me entreguei ao mundo do crime, do vício, e o meu estado de depravação foi tanto que hoje estou aqui sendo modelo de Judas." Se a história é verdadeira ou não, é uma tradição, nós não sabemos. Mas que essa história incrível, ela
nos representa exatamente aquilo que Satanás quer fazer na vida de cada um de nós. O desejo do inimigo é desfigurar, tirar de nós a imagem de Cristo Jesus. Nós que fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deseja nos formar, Satanás deseja nos formar à sua semelhança. E nessa crise que estamos vivendo, nesse mundo que estamos vivendo hoje, nós precisamos escolher quem nós desejamos espelhar, a Cristo ou a Satanás. Nós somos obras de arte neste mundo, mas podemos, através da nossa escolha, decidir a quem servir. Nessa série de sermões estarei trazendo aqui histórias incríveis de pessoas que tiveram encontros com Cristo Jesus. E nesse momento gostaria de contar para você uma história que se encontra em Mateus capítulo 8, verso 1 em diante, a cura de um leproso. E assim diz a palavra de Deus. Quando ele desceu do monte, ele, Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja limpo, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. A Bíblia não fala o nome dessa pessoa, apenas identifica ele como leproso. Lepra naquela época era toda e qualquer doença incurável, mas nesse caso, especificamente, estamos falando da hanseníase, doença crônica, degenerativa, que come os tecidos humanos e naquela época em especial, sem tratamento, dava uma morte cruel e terrível para todo aquele que a contraísse. A lepra não somente destruía uma pessoa fisicamente, emocionalmente, financeiramente, mas acima de tudo destruía a pessoa espiritualmente. Havia uma teologia equivocada naquela época, em que pessoas que tinham enfermidades, doenças, estavam sendo castigadas por Deus, estavam pagando os seus pecados. E imagine aquele homem, um belo dia, descobrindo que estava com lepra. Ele teve que despedir-se dos seus amigos de trabalho, teve que se despedir-se dos amigos da igreja, teve que despedir-se da sua família, esposa, filhos. Na verdade, a partir da sentença, a partir do momento em que a pessoa era diagnosticada com lepra, ela não tinha nem essa oportunidade. Eu disse despedir-se no sentido de afastar-se. Em vergonha, a pessoa precisava gritar: leproso, leproso! Ela saía andando pelas ruas de Jerusalém, todos com medo, se afastavam, corriam daquelas pessoas. Aquele homem foi condenado a viver proscrito, marginalizado, fora dos portais da cidade, em um local chamado Vale dos Leprosos, com um grupo de pessoas também na mesma situação que ele. E ali ele tinha uma existência miserável, sobrevivendo de restos, comendo tudo que sobrava, alimentos estragados, restos que as pessoas jogavam de longe com medo de contrair a terrível enfermidade sem cura chamada lepra. Enquanto aquele homem estava triste, estava se perguntando
qual pecado ele havia cometido, porque Deus o odiava, porque ele havia sido amaldiçoado por Deus. Aquele homem, então, ouve falar de Jesus, se ele era um profeta, se ele era o Messias. As pessoas não sabiam com certeza, mas aquele homem fantástico estava fazendo uma revolução na sociedade judaica. Aonde ele ia, pessoas eram salvas, pessoas eram curadas. Jesus tinha um discurso diferente dos religiosos de sua época, um discurso de aceitação, de amor, de graça, de perdão, ao mesmo tempo palavras duras de crítica a líderes religiosos hipócritas. Com um olhar de amor, Jesus dizia: você tem problemas? Eu tenho a solução. Você tem dúvidas? Eu tenho a resposta. Você tem medos? Eu sou o Senhor do Universo, tenho todo o poder para solucionar qualquer problema. Jesus dizia: vem a mim. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você está com medo do Covid-19? Aplicando para o nosso tempo. Você está com medo do futuro financeiro? Vem a mim, eu tenho solução para todos os problemas. Veja bem, a lepra naquela época era pior do que essa enfermidade. A taxa de mortalidade era 100%. A maneira de vida, a pessoa não tinha tratamento, a pessoa sofria terrivelmente de todas as maneiras que você pode imaginar, ainda mais do que hoje, com essa terrível enfermidade que está assolando nosso país e o mundo inteiro. Jesus havia curado paralíticos, havia trazido vista aos cegos, Jesus havia feito grandes milagres, mas há mais de 700 anos em Israel ninguém havia curado a lepra. O último caso que a Bíblia registrara fora Naamã, alguém que foi encontrar-se com Eliseu, discípulo do profeta Elias. Eliseu orientou aquele homem que mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, e aquele homem, com alguma relutância, ele obedeceu a ordem e foi curado. Após isso, ninguém mais havia sido curado dessa doença terrível. Mas no coração daquele homem leproso surge fé, surge esperança. E ao ouvir os relatos das curas de Jesus, das coisas que Jesus havia feito, das palavras que ele havia dito, em seu coração ele decide encontrar a Jesus. Agora imagina aquele homem saindo da região da Judéia, viajando para a Galileia, onde se encontrava Jesus, cerca de 2 dias a pé de viagem. Ele chega perto do mar da Galileia, uma multidão, milhares de pessoas ali estão a ouvir Jesus de um barquinho pregar, curar, ensinar. E aquele homem espia de longe, vê pessoas serem curadas. Aquele homem espia de longe, vê milagres acontecendo. Então, num ato de insanidade ou sanidade, não sei, mas com certeza em uma cena que parecia como a de um filme de terror, como uma múmia todo enrolado em panos, lhe desce aquela ladeira gritando: leproso, leproso! E aquela multidão se assombra, se assusta. E foge amedrontada. Só fica ele, Jesus e aquele homem doente. Aquele homem se joga aos pés de Jesus. Jesus não se importa com toda a multidão que desapareceu, porque Jesus se importa com cada pessoa, cada ser humano. Ele se importa com você, ele conhece você, cada fio de cabelo que você tem. Ele não é uma pessoa que se preocupa com popularidade. Ouve aquele homem que joga aos pés de Jesus e faz uma oração incrível: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Não é um pedido duvidoso, perguntando: será que o Senhor pode?
não é um pedido orgulhoso, como muitos fazem hoje. Senhor, eu te ordeno, Senhor, eu determino. Quem somos nós para fazer isso? Aquele homem teve uma atitude correta. Senhor, se quiseres. Jesus, quebrando todas as regras, toca aquele homem e diz, quero. Fica limpo. E no mesmo instante, aquele homem é transformado, ele é curado. Imagina o que ele fez. Voltou para Jerusalém, voltou para o seu bairro, sua rua, sua casa, começou a gritar, querida, começou a gritar o nome dos seus filhos e abraçou a cada um deles e beijou. Jesus restaurou a vida daquele homem e pode restaurar a nossa também, em tempos de crise, em tempos de incerteza. Precisamos buscar a Jesus. Busque a Jesus, ore a Jesus, estude os evangelhos, estude a palavra de Deus, se relacione com Ele. E um toque de Jesus pode curar qualquer enfermidade. Não há Covid-19, não há falta de emprego que possa resistir ao toque poderoso de Jesus. Busque a Jesus, entregue sua vida a Ele e Ele te salvará.